Oi, pessoal. Aqui é o publicador ou proclamador do reino. E hoje vou falar um pouco sobre as crenças das testemunhas de Jeová. Muitas pessoas têm diferentes conceitos sobre as testemunhas de Jeová. Outros dizem que as testemunhas de Jeová são um novo grupo religioso. Outros acham que são rocelitas neste caso. Outros têm diferentes tipos, diferentes conceitos sobre as testemunhas de Jeová. Mas a melhor coisa para saber é procurar, não é? As informações em fontes apropriadas, não o que as pessoas dizem. Portanto, hoje eu vou falar um pouco sobre algumas das crenças das testemunhas de Jeová. Portanto, quem são as testemunhas de Jeová? A Sociedade Cristã Mundial de pessoas que dão ativamente testemunho sobre Jeová Deus e seus propósitos para a humanidade. Não é? As Testemunhas de Jeová é uma sociedade cristã de pessoas que dão ativamente testemunho sobre Jeová Deus, o Deus deles neste caso. Não é? E sobre o propósito dele com a humanidade. Não é? Então, em que se baseiam as suas crenças? Sim, elas se baseiam unicamente na Bíblia. Por que podemos dizer isso? Que elas baseiam suas crenças na Bíblia. Portanto, agora convido vocês a vermos uma tradução, né? A minha melhor tradução, né? Tradução do Novo Mundo, em que as testemunhas de Jeová baseiam. Portanto, nesta tradução, a gente vai entender em que criem. A primeira crença das testemunhas de Jeová. Vamos para o Novo Testamento. Novo Testamento. Agora vamos para o livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Não é? Então essa é uma tradução secundária, né? Não é exatamente a Bíblia, se encontra no aplicativo JW Library, mas melhor no aplicativo JW Library, né? O texto diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar a injustiça. Desculpa, acabou saindo do local. Mas nós vimos, não é? Toda a escritura, toda a Bíblia, que tem 66 livros, ela é inspirada por Deus, não é? Então as testemunhas de Jeová acreditam em toda a Bíblia, não é? É claro que algumas traduções da Bíblia foram adulteradas, mas elas acreditam na verdadeira Bíblia. E toda a escritura é inspirada por Deus. E ela é proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas e para disciplinar a injustiça. Esta é a razão pela qual as testemunhas de Jeová acreditam na Bíblia. Porque elas harmonizam a sua vida. Não a Bíblia segundo a sua vida, mas sim a sua vida segundo a Bíblia. O 17 diz: a fim de que o homem de Deus seja plenamente competente, completamente equipado para toda boa obra. Sim, para que o homem seja completamente equipado para fazer as obras de Deus. Não é? Uma delas nós já vimos. Falar do nome de Jeová, dos propósitos dele sobre a terra, como a definição da sociedade cristã das testemunhas de Jeová. Elas participam ativamente do nome de Deus, não é? Isso é a evangelização do nome de Deus e dos seus propósitos. Então a Bíblia lhes incentiva a fazerem isso. Então, é uma das coisas que faz com que eles acreditem na Bíblia, não é? Portanto, eles aderiram
uma crença, ou seja, eles, em vez de aderirem a uma crença baseada na tradição humana, como muitas das religiões da cristandade mostram, eles se apegam à Bíblia como base para todas as suas crenças. Portanto, o segundo ponto que eles acreditam, não é? É o texto que nós vamos ver agora. Mas não vamos para o Novo Testamento agora, não. Mas sim para o Velho Testamento, não é? Para o Velho Testamento. Agora, vejamos o livro de Isaías. Isaías 42, versículo 8. Não é? Isaías 42, 8 diz o seguinte: Eu sou Jeová, esse é o meu nome. Não dou a minha glória a nenhum outro, nem o meu louvor a imagens esculpidas. Sim, as testemunhas de Jeová adoram unicamente a Jeová como o único Deus verdadeiro. Aqui o texto mostra que Jeová é o nome de Deus e ele é glorioso, não faz parte de uma trindade, mas sim faz parte. Ou seja, não faz parte de uma trindade, mas sim ele é o único Deus verdadeiro. Portanto, ele merece todo o louvor, mas ele nunca, mas nunca dará o seu louvor a imagens, não é? A deuses falsos, como muitas igrejas da cristandade fazem. Eles adoram unicamente a Jeová. Portanto, o terceiro ponto, ou a terceira crença das testemunhas de Jeová, é Jesus Cristo. Será que eles creem que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, como muitas crenças mostram? Não. As testemunhas de Jeová não creem nisso. Sim, portanto, agora vejamos, voltamos para a tradução, ou seja, o Novo Testamento. Para o primeiro livro do Novo Testamento, isso é Mateus, capítulo 28, versículo 19. É um dos textos que comprova que elas acreditam em Jesus. Mas em que lugar eles põem a Jesus? Aí diz o seguinte: Jesus se aproximou e lhes disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Sim, o 19 diz: Portanto, vão e façam discípulos de pessoas de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim continua para o 20. Agora vamos meditar no 18. Jesus se aproximou e disse: Foi-me dada toda a autoridade na terra e no céu. Será que Jesus é o Deus Todo-Poderoso? Não, as testemunhas de Jeová não creem nisso. O fato de alguém ser dado algo significa que não é dele, mas sim foi dado por alguém superior a ele. Sim, da mesma forma, Jesus Cristo não é Deus Todo-Poderoso, mas sim foi dado autoridade no céu e na terra por alguém superior a ele. Isso não implica que ele tem autoridade sobre quem lhe deu autoridade. Ou seja, Jesus não tem poder sobre Jeová. Jeová é o dador da autoridade de Cristo. Portanto, Cristo é sujeito a Jeová Deus. Porque Deus, Jeová, é Ele que é o Altíssimo. Portanto, as testemunhas de Jeová creem que Cristo Jesus agora atua como o Rei do Reino de Deus. E que Ele deu essa ordem aos discípulos deles, não é? Portanto, concede às testemunhas de Jeová também pregarem as boas novas do reino. Portanto, como o 19 e o 20 mostram. Então, ele disse: vão, façam discípulos, vão. Isso é sinal de autoridade. Ele não pediu que eles fizessem isso, mas sim que eles fizessem porque ele mandava. Ele, Cristo, mandava os seus discípulos.
Portanto, Cristo agora atua como um rei, como alguém que tem autoridade. Portanto, as testemunhas de Jeová acreditam em Jesus Cristo não como Deus Todo-Poderoso, mas a segunda pessoa mais importante do universo, ou o Filho do Deus Altíssimo. Portanto, meus irmãos e amigos, agora vamos ver o texto. O texto de João, capítulo 20. Capítulo 20, versículo 17. O texto de João 20, 17 diz o seguinte: Jesus disse: Pare de me segurar, porque ainda não subi para o Pai. Mas vá aos meus irmãos e diga-lhes: Eu vou subir para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Note que Cristo falou: meu Pai e meu Deus. Sim, ele referia-se a Jeová Deus como seu Pai e como o seu Deus. Portanto, aqui, vejamos, por exemplo, o texto adicional, 1 Coríntios 11, a 3, diz o seguinte: Mas quero que saibam que a cabeça de todo homem é Cristo. A cabeça da mulher é o homem e a cabeça de Cristo é Deus. Sim, aquele que tem autoridade sobre Cristo é Deus, Deus Jeová. Portanto, as testemunhas de Jeová acreditam que Cristo é o Filho de Deus Altíssimo. Sim, em João 20:17 ele disse: Este é meu Pai, sim, o meu Deus. Isso mostra que Jesus não é o Deus Todo-Poderoso, mas sim o Filho unigênito de Deus. Agora vamos para o quarto ponto, o reino de Deus. Em que as testemunhas de Jeová criem? Sim, as testemunhas de Jeová criem sobre o reino de Deus. Eles creem que o reino de Deus é o único governo que vai substituir os governos do mundo e trazer a paz sobre a terra. Agora vamos ver o texto que comprova isso. É o livro que se encontra no Velho Testamento, isto é, Daniel 2:44. Daniel 2:44 tem as seguintes palavras. Nos dias desses reis, os nossos reis, os reis atuais neste caso, os governantes do mundo de hoje. Porque aqui o texto falava do futuro, e esse é o nosso futuro. O Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. E esse reino não passará para as mãos de nenhum povo. Vai esmigalhar e pôr um fim a todos esses reinos. E somente ele permanecerá para sempre. Sim, até mesmo os evangélicos acreditam que o reino de Deus está próximo, mas não sabem quando e como. Será que ele já chegou? Onde é que ele está? Será que existe? Eles não sabem, mas as testemunhas sabem muito bem sobre essas coisas. Sim, onde o reino de Deus está agora e quando surgiu. Portanto, as testemunhas de Jeová creem que o reino de Deus surgiu desde o ano de 1914, que Jesus, entronizado, tornou-se governante deste reino a partir daquele ano, quando expulsou Satanás, o diabo, da terra, ou dos céus para a terra. Portanto, meus amados, esta é uma das crenças das testemunhas de Jeová, o reino de Deus. Sim, e que este reino, segundo Daniel, mostra que todos os reinos do mundo serão destruídos. Sim, eles já não têm hipótese. Eles serão destruídos em breve. Isso sem demora nenhuma. Agora vamos para o quinto ponto, a vida celestial. Agora vamos ver quem são os que vão viver para o céu, vão viver no céu. Agora vamos para o último livro, o Apocalipse 14:1. Apocalipse 14:1 diz assim: Então vi o Cordeiro em pé, o Cordeiro Jesus Cristo,
em pé no Monte Sião, nos céus, neste caso, e com ele 144.000 que têm o nome dele e o nome do seu pai escritos na testa. Sim, o nome dele e do pai escritos na testa. Então, esses 144.000 é que vão governar com Cristo sobre a terra. Então, agora vejamos o que o livro de Apocalipse 3,12 diz. Aquele que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e ele de modo algum sairá dali. E escrevi sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e do meu próprio nome, do meu próprio novo nome. Sim, aqui Cristo mostra claramente que esses que vencerem, sim, entrarão na Nova Jerusalém. Farão parte da Nova Jerusalém. Isto refere-se aos 144.000 que governarão com Cristo, quais governantes, sacerdotes e vários outros cargos nos céus. Sim, portanto, a vida celestial pertence a eles. Portanto, esta é a primeira parte das nossas crenças. Portanto, espero que vocês estejam atentos para a segunda parte, porque agora não tenho